Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao meu canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero estudar com você aqui hoje a história do cego de Jericó, que está aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Quero aqui com você estudar também versículo por versículo, tá bom? De uma forma clara e fácil, para que você entenda a palavra de Deus e para que o Espírito Santo abra seu entendimento. Se você já gostou dessa ideia, clica no joinha, rapidinho aí embaixo, clica aí no joinha, deixa o seu like, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, para sempre que tiver vídeos novos, você receber em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos entrar aqui então na palavra de Deus. Pega um papel e uma caneta para você anotar e eu tenho a certeza que esse estudo vai abençoar o seu entendimento. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim o texto, vamos ler em nome de Jesus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Quando Jesus foi para Jericó, existia esse homem chamado Bartimeu, esse cego. É uma passagem muito conhecida. E o que me chama a atenção nesse versículo, e eu quero compartilhar com você essa revelação, é que ele estava junto do caminho. E nós entendemos que Jesus, ele é o caminho. Ou seja, nós devemos estar no caminho, não junto ao caminho. Como assim, pastor? Quando você está junto ao caminho, você apenas está próximo. Mas Jesus não quer que você esteja próximo. Jesus quer que você esteja no caminho, que você venha estar na vontade dele. E eu coloquei aqui, quando ficamos somente perto do caminho, temos uma vida de fracasso. Ou seja, naquele caminho que Jesus estava passando, estava aquele cego. E a vida dele era uma vida de fracasso, uma vida de sofrimento. Por quê? Porque ele estava apenas junto ao caminho. Ele não estava seguindo Jesus. E você vai entender isso mais para frente. Amém? Versículo 47, continua. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava fazendo com isso? Ele estava aproveitando aquela oportunidade que ele estava tendo. Existem oportunidades, irmãos, que nós temos que aproveitar. Porque se você deixar passar, você talvez não vai ter outra. E foi exatamente isso o que o Bartimeu estava fazendo. Quando ele ouviu falar que era Jesus, eu coloquei até em amarelo para você ver em destaque, ele começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, não podemos deixar passar as oportunidades que surgem em nossa vida. Está dando para você entender? Existem oportunidades que vão surgir na nossa vida que nós não podemos deixar passar. Nós não podemos deixar passar as oportunidades. Por quê? Porque não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar. Ou seja, um homem que estava à beira do caminho. Então ele vê que ele tem uma oportunidade de mudança de vida. Ele então toma uma atitude que nós devemos tomar, que é o quê? Aproveitar as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Se você recebeu uma oportunidade, aproveite. Não deixe passar. Por quê? Porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E era o que Deus tinha na vida daquele homem também. Amém? Você está entendendo em nome de Jesus? Vamos continuar aqui lendo a palavra de Deus no versículo 48, que diz assim a palavra do Senhor. Continuando em nome do Senhor Jesus. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante isso. Quanto mais ele clamava, mais as pessoas se colocavam diante dele e falavam: olha, para de clamar, para de incomodar o mestre. Ou seja, era uma oposição. E sempre que nós temos um objetivo, sempre que aparece uma oportunidade, meu irmão, vai surgir a oposição. E eu coloquei aqui para você entender. Sempre vamos ter oposição em relação à nossa fé. Mas devemos ser o quê? Perseverantes.
É isso mesmo. Olha só. Sempre vamos ter oposição à nossa fé, mas devemos ser perseverantes. E o que ele fazia? Lá na parte de cima, diz assim, ó. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava o quê? Cada vez mais. Ou seja, o cego Bartimeu, ele era perseverante. Ele, não, eu não vou perder essa oportunidade. Não, eu vou clamar. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. Jesus, me ajuda. Ou seja, ele viu a oportunidade e ele não deixou passar. E o que você faz quando você recebe a oportunidade? Quando você vê que a sua vida pode mudar. Quando você vê que Jesus pode transformar ali a sua casa, o seu lar, o seu ministério, enfim, o que você faz? Você aproveita a oportunidade? Era isso que ele estava fazendo. E essa era a mensagem que ele estava passando para nós nos dias de hoje, irmãos. Sobre aproveitarmos a oportunidade. Até porque, quando Jesus passou por ele, Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele estava ali, porque ele era o Filho de Deus, ele sabia todas as coisas. Mas Jesus estava esperando ver nele algo que espera ver em nós também, que é a nossa fé. E aí nós vamos entender isso aqui para frente. Vamos continuar aqui o estudo. Versículo 49 diz assim a palavra de Deus. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. Olha só. E dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus parou, meu irmão. Jesus parou e mandou chamar ele. Por que Jesus parou? Porque Jesus viu nele fé. Jesus viu nele uma atitude de fé, porque ele não parou de clamar. E disse, ó, levanta-te, que ele te chama. Eu coloquei aqui, ó. Quando manifestamos a nossa fé, chamamos a atenção de Deus. É muito forte. Quando você manifesta a sua fé, quando você expressa a sua fé ao Senhor, você chama a atenção dele. E como que eu faço isso, pastor? Como que eu expresso a minha fé? Quando você ora, quando você jejua, quando você faz uma campanha de oração, um propósito, você chama a atenção de Deus. Pode observar, quando você faz um jejum, você tem uma resposta. Quando você faz uma oração de madrugada, você tem uma resposta, porque você expressou a sua fé. Você fez algo diferente, você chamou a atenção de Deus. E o cego fez isso. Ele clamou, ele fez Jesus parar. Ele fez Jesus olhar para ele. Meu irmão, Jesus está olhando para você também. Mas para que você venha chamar a atenção dele, você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer algo que venha chamar a atenção do Senhor. Seja uma oração, um jejum, um propósito, faça. Ele vai parar também para te ouvir e saber o que você necessita. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a vontade de Deus naquela época, na vida daquele cego e hoje também nas nossas vidas. Você está conseguindo entender? Depois comenta aqui embaixo o que você está entendendo desse estudo, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui no versículo 50. Diz assim, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só o que ele fez. Ele levantando-se, né? Lançou a sua capa fora e foi até Jesus. Ou seja, ele tirou aquela capa. A capa representa aqui o passado. Representa aquela vida que ele vivia de sofrimento. Eu coloquei aqui, ó. Não fique preso ao passado. Vá até Jesus. Se a pessoa ela fica presa até ao passado, ela não consegue avançar. Quantas pessoas, irmãos, não avançam, não conseguem crescer espiritualmente porque ficam presas a um pecado, presos a um costume, presos a uma prática, e aí não consegue crescer espiritualmente. Esse homem, ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa que estava sobre ele. Essa capa representava o seu passado, o seu sofrimento. Mas quando ele ouviu Jesus, o que ele fez? Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar. Versículo 51 diz assim, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. É engraçado você pensar nesse texto e você ficar imaginando, poxa, Jesus sabia que ele era cego, mas por que Jesus perguntou assim, ó, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Jesus sabia que ele era cego, mas talvez no coração dele, ele poderia pedir outra coisa. Ele poderia fazer um outro pedido, mas não, Jesus queria ver a fé que ele tinha no coração.
E eu coloquei aqui, ó, Jesus sabe tudo o que você quer, o que você precisa, mas Ele espera te ouvir através da sua oração. Jesus sabe, meu irmão, o que você precisa. Às vezes a pessoa fala, poxa, Deus sabe tanto que eu preciso disso, mas será que você tem orado? Você tem buscado? Você tem falado para Deus aquilo que você realmente precisa? Ele quer ouvir a sua voz. E era o que Jesus queria fazer com aquele cego. Queria ouvir da boca dele que ele voltasse realmente a enxergar, a ver. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que forte isso. No início você vê que ele estava junto ao caminho. E quando ele enxerga, quando ele tem a visão, ele vai e segue Jesus pelo caminho. Exatamente como eu tinha falado no início da mensagem. E eu coloquei aqui. Quando nossos olhos espirituais se abrem, conseguimos andar no caminho da salvação. Qual que é o caminho da salvação? É o caminho do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, pega essa palavra, pega esse estudo e aplique na sua vida. Aplique na sua vida. Lembrando, não perca as oportunidades. Ele viu a oportunidade, ele abraçou. Ele estava à beira do caminho, ele pegou e quando ele teve visão, Jesus deu visão para ele, ele entrou no caminho. Ele tirou a capa, ou seja, ele deixou o passado para trás. E ele prosseguiu naquilo que Jesus tinha para ele, que era a salvação, a vida eterna. Amém? E hoje não é diferente. Deus quer fazer essa obra na sua vida também. Glória a Deus. Deu para você entender esse estudo? Espero aqui ter te ajudado. Espero aqui que o Espírito Santo fale mais no seu coração de uma forma clara e poderosa. Glória a Deus. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Comenta aqui o que você achou desses versículos. E que o Espírito Santo abra o seu entendimento e te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.